Olá! Em vídeo anterior, eu iniciei uma jornada imaginária através do tempo e espaço. Eu quero fazer uma breve retrospectiva para prosseguirmos. Esse é um tema que me fascina, porque será uma jornada, um voo através do tempo e espaço, e um voo fundamentado na Palavra de Deus, na Bíblia. E é uma descrição improvisada, na qual eu vou procurar, junto com você, embarcar nesta viagem de surpresas inesquecíveis. Então, no vídeo anterior, eu falava sobre uma jornada através de um vale muito bonito, e a gente ia, no caso, eu e você que está acompanhando, íamos conversando sobre o sentido da vida, sobre as grandes questões que são buscadas pela ciência, pela filosofia, pela religião, respostas sobre o porquê existimos, de onde viemos, para onde vamos. E enquanto vamos sondando sobre essas questões e no interesse de encontrar respostas, nós galgamos uma montanha e aí o sol está se pondo e nós olhamos para o cenário ao redor e vemos como que o nosso planeta é fascinante e ele, ao mesmo tempo, é um diminuto planeta dentro de um sistema universal, cósmico. O nosso planeta, ele, em comparação com a Via Láctea, é menos que um grãozinho de poeira. E no vídeo anterior nós falávamos das distâncias exorbitantes que existem entre as estrelas. E depois, quando na descrição que fazíamos, quando o sol se põe, então vem aquela noite estrelada, estamos no cimo de uma montanha, num lugar onde não existe poluição, num lugar onde não existe o ofuscamento de luzes de cidades, onde você não pode ver os céus, e ali nós citamos os céus em seu fulgor e consideramos que aquilo que a olho nu conseguimos ver, às vezes, uma pequena estrela, quando se coloca os telescópios que são cada vez mais potentes, eles revelam até mesmo aglomerados de galáxias. E concluímos que esse universo é imenso. Também havíamos falado no vídeo anterior sobre a velocidade dos anjos, que são os ministros do reino da luz. Mencionamos o profeta Daniel quando estava orando, clamando a Deus para que ele pudesse entender uma profecia que ele havia, uma visão que ele havia recebido, no qual se mostrava que haveriam de passar 2.300 dias, que representam anos, para que o santuário, o tabernáculo de Deus fosse restaurado. E ele estava aflito porque ele havia descoberto no livro de Jeremias de que haveria de durar apenas 70 anos o cativeiro. E ele estava aflito, procurando resposta, entender aquela visão que ele havia recebido, porque o tempo havia se estendido tanto. Então, enquanto ele clamava a Deus, porque Israel estava no cativeiro babilônico, enquanto ele clamava, então o anjo Gabriel tocou no seu ombro e disse: Daniel, você é muito amado.
quando você começou a orar, saiu a ordem do trono de Deus e eu vim para esclarecer para você a visão. Então, em questão de minutos, o anjo havia irrompido por bilhões de anos-luz, ou possivelmente mais, para vir do centro dos cosmos, do santuário celeste, até a presença de Daniel, e ele não tinha terminado ainda a sua oração. Então, nós estávamos comentando justamente isso. Se nos fosse dada a oportunidade de voar com a velocidade de um anjo e de conhecer os mistérios desse vasto universo, nós receberíamos a compreensão do porquê. E a Bíblia fala da importância do ser humano no contexto da história universal. Mas haveríamos de entender muito melhor. E enquanto fitamos os céus, nossa atenção se volta para a constelação de Órion. O sete estrelo lá está perto das Três Marias, né? Ali a constelação de Órion, e nos chama a atenção que uma luz vai brilhando mais e mais, e vai se aproximando, e aquilo chama a nossa atenção. Então nós, com grande surpresa, vemos baixar uma nave translúcida, e ela vem baixando suavemente e pousa ali bem próximo sobre a montanha onde estamos. E quando olhamos, tem ali dentro a figura de um homem. E esse homem é um anjo. E esse anjo, maravilhoso ser, ele abre a porta transparente de sua linda nave translúcida. E ele diz: quando vocês começaram a conversar sobre essas questões e vocês falaram, se pudéssemos ser como os anjos, saiu a ordem e eu vim. E aqui estou para conduzi-los num voo. Vou apresentar para vocês os mistérios que estão ocultos na Bíblia. Nós vamos, através de um voo pelo espaço e tempo, eu vou conduzir vocês. E foi nessa parte que nós encerramos. No vídeo anterior, como estávamos falando sobre o anjo Gabriel, eu disse que era o anjo Gabriel que estava ali. Mas nós estamos dentro de uma parábola. Esse é uma narrativa de ilustração. Poderia ser um outro anjo, mas estamos criando aqui essa imagem justamente porque Gabriel é um dos anjos que assiste diretamente com o Criador, e ele foi aquele que anunciou o nascimento de João Batista, foi aquele que deu visões a Daniel e a muitos profetas, e Gabriel, ele também anunciou o nascimento de nosso Salvador e Senhor Jesus, e demonstrando assim que ele ocupa um lugar muito especial dentro do plano da redenção. Foi por isso que nomeamos esse anjo que desce para nos conduzir nesse voo imaginário pelo tempo e espaço, como sendo Gabriel. Muito bem, e foi nesse ponto que paramos e queremos prosseguir. Dentro da nave, que é transparente, você olha para todos os lados, é como se você estivesse planando no ar, a 2 assentos. O anjo é lindo, é maravilhoso, o anjo é cheio de sabedoria e de poder. E ele anuncia que aquele voo que faremos teria como base, como livro guia, a palavra de Deus, que é a Bíblia. E ele nos pergunta:
Vocês querem conhecer, primeiramente, o futuro, o que será, ou o que está no passado? E a nossa curiosidade muito grande é em saber como tudo começou. Ele disse: nós vamos fazer uma viagem. Como vamos fazer uma viagem no tempo e espaço e podemos nos transportar de um ponto para outro, como o pensamento, na velocidade da imaginação, eu vou conduzi-los então ao futuro distante. Então ele nos levou para 10.000 anos à frente. Não é um período muito longo, não é nada longo, é um instante dentro do contexto de uma eternidade. Mas em questões de segundos estamos planando sobre uma terra maravilhosa, sobre um verdadeiro paraíso. Não havia grandes oceanos, a terra era como um paraíso, não havia ali morte, sinais de decadência nenhuma, a humanidade era perfeita, estava trajada de vestes de luz alvas, e os seres humanos não eram da estatura como hoje, eles mediam cerca de 3, 4 metros, eram gigantes, e as pessoas eram felizes, não havia lágrimas, não havia sofrimento, vírus, nada. As fontes das águas eram límpidas, não havia poluição. Os seres humanos também não conheciam naquele momento, nessa época, a corrupção. Todos aqueles males que marcaram a época do reinado do pecado e da morte haviam cessado. E o anjo, planando baixo, nos mostrava as lindas mansões adornadas em pedras preciosas, ao lado de lagos, de montanhas azuis, e os animais estavam todos vivendo ali na mais perfeita harmonia. Podia-se ver leões convivendo pacificamente com rebanhos de carneiros. Parecia um sonho. Mas o anjo disse, é a realidade. Essa é a nova terra. E ele então nos mostrou passagens do profeta Isaías prometendo, eis que crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Não havia mais guerras, violência nenhuma. Todo o reino era regido pelas leis do amor. O foco da atenção de cada pessoa era no bem-estar do próximo. Em lugar de armas, como no reino do pecado, as pessoas portavam agora instrumentos musicais e se uniam em orquestras maravilhosas de pura harmonia. Naquele voo lento, panorâmico, em que contemplávamos através da nave transparente, translúcida, do anjo que nos conduzia, fomos levados para o lugar mais glorioso, de onde fulgurava toda a glória. E para nossa surpresa, descobrimos, ali no Oriente Médio, na terra em que o patriarca Abraão peregrinou no passado, e que ele, enquanto ele andava, ele aguardava a cidade que tem fundamento, da qual o autor, o edificador é Deus, o Criador. Então, quando chegamos ali, para nossa surpresa, estava ali a capital do universo, o tabernáculo de Deus com os homens, a nova e eterna Jerusalém. E ao longe podíamos ver a sua beleza, a sua enormidade. Ali estava os seus fundamentos, o anjo nos mostrou ao longe os fundamentos dos murais da cidade. E para nossa surpresa, vimos ali
vimos que eram de pedras preciosas. Os muros eram de camadas de pedras preciosas que reluziam, que refletiam a glória do Eterno. E naquelas camadas, nas bases da muralha também estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos. A Igreja Apostólica nasceu com a missão maravilhosa de levar o Evangelho a todas as nações da terra. E o anjo nos mostrou uma passagem bíblica que diz: e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. Ficamos maravilhados diante da beleza da cidade, ainda contemplando ela ao longe, mas já era grandiosa aos nossos olhos, e a cidade tinha 12 portais, 13, ela era quadrangular e a cada lado tinham 3 portais de pérolas. E sobre esses portais de pérola estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. E a pérola é fruto de sofrimento. E os filhos de Israel haviam sofrido muito para gerar aquelas pérolas, aqueles portais. A cidade toda ela era um monumento do triunfo de Deus através do seu povo. O anjo nos mostrou passagens como estas. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o meu descanso? Então o Eterno diz: eis para quem olharei, para o abatido de espírito, aquele que treme da minha palavra. O anjo nos disse: este é o tabernáculo de Deus. E esse tabernáculo, ele foi edificado com justiça. Estamos curiosos para saber. Ele nos mostrou outra passagem do Apocalipse que diz: aquele que vencer, farei dele coluna no templo do meu Deus, e dali não mais sairá. Estamos curiosos enquanto volteávamos à cidade e estávamos vendo que um fulgor maravilhoso saía do seu norte. E quando o anjo ergueu a nave para contemplarmos de cima, nós vimos então a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens, vimos das alturas e nos pareceu gloriosa em sua forma. A cidade estava dividida em 2 setores. E para nossa surpresa, o trono a glória toda estava sobre uma montanha, um monte que o anjo revelou ser Sião. E jorrava do trono o rio da água da vida. O rio da vida, ao jorrar do trono, onde estava emanando a glória do Eterno, aquele rio representando que a vida vem unicamente do Criador. Aquele rio, ao refletir a glória do Eterno, nos pareceu, nesse voo, nessa contemplação, um rio de cristal, um rio de fogo que refletia as glórias do Eterno e das belezas daquela cidade. Então o anjo disse: esse é o jardim do Éden. Esse jardim, esse é a sala do trono do Eterno. Esse é o lugar santíssimo do tabernáculo de Deus. O anjo nos mostrou então passagens bíblicas que retratavam aquele cenário maravilhoso que estávamos vendo. Salmos 48, 1 e 2. Formoso sítio, alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei.
Salmos 46, 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E do Apocalipse, e mostrou-me o rio puro da água da vida, brilhante como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O anjo que nos conduzia disse: vocês ficarão sabendo coisas maravilhosas, como foram representadas essas verdades eternas através do santuário terrestre.